A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero estudar com você a lição de número 9, que tem como assunto o ministério de pastor. A nossa leitura bíblica encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 10, na carta de Tito, ou melhor, carta a Tito, capítulo 1, versículo 7 a 11, e também primeira carta de Pedro, capítulo 3, 2 a 4. Então, esta lição vai tratar sobre o ministério de pastor. Estamos estudando sobre os dons ministeriais, já estudamos sobre apóstolos, profetas, evangelistas e agora vamos estudar sobre pastor. E no nosso primeiro ponto da nossa lição bíblica, nós temos Jesus como o sumo pastor. De fato, Jesus é o pastor dos pastores. E também o pastor conhece as suas ovelhas. O Senhor Jesus ele explicou muito bem isso, falando para os judeus, no capítulo 10, que o pastor conhece as suas ovelhas e também as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Elas de maneira alguma seguirão o estranho. E é importante aqui saber que o pastor que cuida, ele ama e ele conhece as suas ovelhas. E ainda no primeiro ponto, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo é o grande exemplo disso, porque ele deu a sua vida por nós. De fato, esse é o grande amor de Deus demonstrado na pessoa do Senhor Jesus. Paulo diz assim na carta aos Romanos, que Deus provou o seu amor para conosco quando deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E na vida pastoral, trazendo o exemplo da vida do pastor de ovelhas da época, o pastor enfrentava muitos perigos, do lobo, leão, querendo devorar as ovelhas, e ele tinha que enfrentá-los para defender as suas ovelhas. Encontramos também no Antigo Testamento o caso de Davi, quando era pastor de ovelhas, que teve que enfrentar um urso, um leão, tudo para defender as suas ovelhas. Então, o pastor dá a vida pelas ovelhas. No segundo ponto da nossa lição, nós temos as características do verdadeiro pastor. Não é? Quais são essas características do verdadeiro pastor? Nós sabemos que em nossos dias há muitas pessoas se intitulando de pastor ou pastores, não é? Mas a Bíblia, ela faz uma lista de características que devem ser observadas. E uma delas é tratando sobre o caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local. Não basta apenas querer ser pastor, ele precisa ter aptidões e, nesse sentido, vocação, prazer em fazer essa tarefa especial. E entre as suas tarefas vai acontecer o quê? Ele vai precisar ter capacidade para ensinar. A Bíblia diz que o obreiro deve ser apto para ensinar. As ovelhas precisam de ensinamento. A igreja cresce
à medida que ela for ensinada. O ensino é como sendo o alicerce desta casa espiritual. Então o obreiro precisa ter aptidão para ensinar, aconselhar, e aconselhar também deve ter uma capacitação. Nem todas as pessoas são aptos para dar conselhos, certo? E ainda comunicar-se de forma clara. O pastor precisa pregar de fato aquilo que ele vive. Não apenas decorar um texto ou estudar um texto bíblico e pregar. Não. A mensagem deve estar alinhada com a sua vida. E as pessoas nos conhecem, né? As pessoas nos sondam, as pessoas estão sempre nos observando. E é necessário, sim, essa mensagem estar alinhada. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O pastor, ele não deve se preocupar apenas com a igreja. Ele deve também estar preocupado com as pessoas de fora, com os não crentes, como diz o texto, para os fiéis e também para os infiéis. Isto é, a sua vida, ela de fato deve ser modelo. Deve ser modelo para que as pessoas venham entender que o Evangelho de fato é algo transformador, é poder de Deus. Ok? Isso é interessante o pastor, o obreiro pensar sobre a sociedade. E ainda exemplo para a família. O pastor, ele tem o seu primeiro rebanho, é a família. É na família que começa de fato a adoração, é na família que inicia-se o trabalho da igreja. A congregação, ela é resultado de várias famílias e cada pessoa deve ser o sacerdote no seu lar. Então o pastor deve ser essa pessoa também exemplar para a família, estar de bem com a esposa, de bem com os seus filhos, poder viver em harmonia, ok? Isso é interessante. Por quê? Não adianta apenas alguém colocar uma gravata, um paletó, pregar, se quando ele chegar em casa não tem um bom relacionamento com a sua esposa e seus filhos. O que vai qualificar o seu ministério é estar bem com a sua família, principalmente a sua esposa. A esposa é quem vai aprovar ou reprovar o ministério do marido. O ministério pastoral. A missão do pastor. Qual é de fato a missão do pastor? O termo pastor do grego é poimê. No Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. Esse é o significado da palavra pastor, apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador. Essa é a função, cuidar. E como estamos vendo sobre os dons ministeriais, o Senhor Jesus Cristo ele deu obreiros para a sua seara, visando o aperfeiçoamento dos santos. E o pastor é essa pessoa que vai cuidar daqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Como? Ensinando, aconselhando, visitando, dando toda a orientação possível para que essa ovelha venha crescer, venha avançar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E também é uma missão polivalente. A missão do pastor é uma missão polivalente. O ministério pastoral também é múltipla
pois o ministério envolve o ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões, bem como a pregação da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento, pregar a palavra de Deus. Então você vê, a missão do pastor ela não se limita. Algumas pessoas até pensam, né, e até questionam, mas o que é que o pastor faz? Alguém acha que o pastor só vai na igreja à noite e retorna para a sua casa? Não. O pastor ele prega, ele ensina, ele dirige a escola bíblica dominical, ele dá conselhos, visita, ora pelos enfermos, realiza batismo, noivado, casamento, cerimônia fúnebre e está 24 horas à disposição da igreja. O pastor está sempre disponível. Quando alguém liga, seja pela manhã, tarde, noite, pela madrugada, sempre o pastor vai estar disponível. Então você observa, ou são múltiplas funções que o pastor exerce, ok? Isso é importante você saber. E ainda o cuidado contra os falsos pastores. Sabemos que há falsos pastores, há falsos obreiros, há falsos cristãos, e cabe ao pastor que cuida verdadeiramente das ovelhas protegê-las contra os falsos. Existem muitos falsos, inclusive muitos agora se intitulando de pastores, sem ter passado pelo treinamento, sem ter passado pela convenção. Isto é um perigo, porque são pessoas que não estudaram a palavra, não têm um tempo real de preparo ou experiências em trabalhos evangelísticos e congregacionais, e isso pode ser problemas gravíssimos, e cabe ao pastor proteger sim o seu rebanho contra esses falsos obreiros. Meus amados irmãos, a função de pastor é uma função, podemos dizer, uma função nobre, porque Jesus precisou, qualificar alguns homens na terra, como já vimos, o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, visando sempre o aperfeiçoamento dos santos. A função do pastor é para que você receba o ensinamento, seja treinado para fazer a obra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida de maneira toda especial. E eu quero deixar um convite para você. Se você ainda não está inscrito neste canal, que você faça isso agora, se inscreva neste canal, deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe este vídeo. Queremos também que muitas pessoas venham assistir esta aula e possam crescer espiritualmente. Que Deus abençoe você.